E aí, gente, vocês estão bem? Hoje estamos mais um episódio do IBNJ Cast e hoje vai ser um episódio um pouco mais diferente, que nós estamos com uma parceria com o IBNJ Cast junto com o Movement, que é o nosso projeto de evangelismo aqui da igreja. A Karine, que é a responsável do evangelismo aqui da nossa igreja, ela falou, cara, vamos fazer aí uns podcasts junto pra gente estar falando um pouco sobre evangelismo. Eu falei, top, vamos fazer isso. Então, antes aqui de mais nada, antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria apresentar a Karine, pra quem não conhece, essa Karine. Karine, se apresente. Meu Deus, boa noite, galera. Boa noite. Uma honra aí estar aqui, né? Aqui no podcast, fazendo esse quadro aí sobre evangelismo. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Karine, natural de São Paulo, mas cresci na Bahia, sou baiana de coração. Olha, Então, eu achava que você era baiana mesmo. eu sou baiana de coração. Olha Mas só. só nasci em São Paulo, cresci na Bahia, fui criada, né, na casa dos meus avós. E é isso. Não sabia. Paulistana da Gema. Nasceu em São Paulo mesmo, na cidade, Grande São Paulo? Na capital. Olha só. Capital de São Paulo. Top, não sabia. Karine, que é empreendedora, Empreendedora. hoje patrocinou o IBNJ Cash. Hoje temos uma propaganda no nosso programa Meu Deus. com a empreendedora. Ela trouxe o produto dela para fazer a propaganda. Que isso, meu Deus. Fala aí. Olha aí, Olha presente aqui. aí pro Presente IBNJ aqui Cash. pro ministrante aqui. Ministrante. Pro ministrante. Vou pregar. Vai pregar. Pregador, pastor. Não, A blusa feita. olha aí, gente. Produção da nossa loja. Que o nosso intuito é poder evangelizar através de camisetas. Através da arte. Através Através da da arte. Que top. Não sabia que era esse o... Qual é o nome? Ah, aqui tá logo. Meu Deus. Influência. Por que influência? Paris. Porque quando Deus colocou esse projeto no meu coração, ali no meu momento ali de secreto, Ele me deu esse nome em questão de que devemos influenciar pessoas a vir, né, para Ele. Então, por isso que Ele colocou esse projeto de estar evangelizando através de camisetas e influenciar pessoas, porque hoje nós vemos que o mundo está sendo influenciado para outro lado, que não é para Cristo, mas que a igreja ela deve tomar essa posição de influências de Cristo. Olha, por top. isso que tem esse Muito nome. bom. Influência Paris. Influência Paris. Nascida em Paris. Karine Moraes. Muito obrigado aí. É pra mim? Pra você. Que isso, Meu obrigado. Deus. Vamos deixar aqui Vou deixar assim, ó. Camisa dela, que ela deu pra mim. E vai ter pro Thiago, vai ter pra Lilian também. Vai O ter Thiago pro Thiago e Lilian. e a Lilian que Meu tá Deus. aqui nos ajudando, tá servindo aqui. O Thiagão tá todo dia aqui fazendo esses negócios do computador, editando os vídeos aí. O Thiagão tá aí todo dia. Ele, a Lilian, sua esposa, servindo na nossa igreja. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Lilian, por estar aqui com a gente. Então, vamos falar. Você já falou um pouco sobre você, mas eu quero que você me fale um pouco sobre a sua conversão. A minha conversão foi aqui em Paris, né? Eu não venho de um berço cristão. Eu seguia uma religião quando morava no Brasil. Jesus entrou na minha vida num período muito difícil aqui, em 2016. Eu tive alguns problemas pessoais e acabei entrando numa depressão. E é onde que Jesus entra na minha vida. Um dia onde que eu estava no ápice do nervosismo ali, no ápice né, querendo acabar com minha vida, acreditando que eu já não tinha mais jeito, né, não tinha por que viver. E ali dentro do meu quarto, eu chorava e falava assim, meu Deus, nem o Senhor tá me querendo, né? Me leva para você, porque eu não aguento mais essa situação, não aguento mais essa dor, né? Porque a depressão é uma coisa assim que vai te consumindo aos poucos. E quando você vai ver, você já tá no fundo do poço. E eu realmente estava no fundo do poço. E aí eu falei com Deus ali. Eu falei, Bessi, se você é Deus mesmo, que você fale comigo. Uau. E ali eu adormeci. E eu acordei com Deus me chamando dentro do quarto. Eu escutei Sério? a voz de Deus dentro do quarto. Karine. E eu acordei e no momento eu sabia que era Deus. Sabe quando seu filho reconhece a voz do pai?
Uhum. Então, ali eu falei, me ensina a ser cristã, me ensina a ser como o Senhor quer que eu seja e eu te prometo obediência. E Uau, foi assim minha conversão aqui. que top. E desde 2016, graças a Deus, eu tô aí nos caminhos de Cristo. Tá aí na Na pegada. pegada. Caramba, Tamo que aí. legal, cara, que legal, top. Não sabia disso porque eu te conheço há muito tempo, te conheço desde 2016, mas bem 2015. 2015. Acho que foi 2015, não? Não sei agora também, mas te conheço há muito tempo. E cara, não sabia dessa história que você escutou a voz de Deus dentro do seu Dentro do quarto. Não, quarto. não tinha, não, acho que você nunca me contou isso, Karine. Mas Não. top, top. Eu contei algumas vezes os testemunhos por aí, mas não Ah, é. Eu venho quebrado isso, né? A aham. autoridade que Deus ele nos proporciona, né? Uhum. Na autoridade dele. E daí eu venho quebrado essa timidez de poder falar do meu testemunho. Legal, legal. Mas é isso, foi isso É que bom, é aconteceu. importante a gente estar sempre compartilhando nosso testemunho. É, Edifica a fé das pessoas, fazem as pessoas acreditar que também é possível acontecer com elas quando elas olham para nossas vidas. Karine, e você já foi evangelizada? já foi evangelizada. Já foi evangelizada? Meu Deus. O que Eu que era foi? teimosa. Ixi. Porque assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Aham. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. E eu tenho uma amiga, hoje ela é minha amiga, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. É uma pessoa que quando eu contei isso pra ela, ela chegou pra mim e falou assim, então, você tem que ir pra igreja. E a menina ia na porta da minha casa, orava comigo, me explicava que era Deus, mas eu sempre questionando. É assim, Uau. mesmo ouvindo a voz de Deus, eu era aquela pessoa que questionava, Deus, por que isso? Por que aquilo? E eu ainda continuei 1 ano lutando nesse processo, né? Sim. E Deus colocou essa pessoa na minha vida, o nome dela né, é Nerivane. Nerivane. Manda um Nerivane. abraço pra Meu Nerivane. Deus, Nerivane, Deus abençoe sua vida. Nerivane, um abraço. Deus te Amo abençoe. muito você, ó. Minha amiga. Tá aqui hoje porque você ficava batendo lá na porta da Fruto casa do seu dela. evangelismo. Vai lá. Menina, essa menina ia na porta da minha casa. Eu falava, eu vou pro culto com você. Ela ia lá me buscar e eu não ia. Meu Deus, Karine, isso não se Ai, faz. não se faz, gente. Não faça isso. Não faça isso. Mas eu era bem teimosa. Aham. Porque antes da minha conversão, quando eu era, né, seguia uma religião no Brasil, eu não gostava de crente. Eu falava, eu nunca vou ser crente. Se tem uma coisa nessa vida que eu tenho certeza que eu não vou ser crente. Eu lembro de um episódio da minha vida, né? Que eu conto isso hoje, mas eu dou risada. Gente, eu amo as irmãs da intercessão, em nome de Jesus. Mas sem entendimento, uma vez eu fui na igreja do meu primo, né? Meu primo é cristão. E tinha umas velhinhas lá, tudo no começo do culto, as mulheres, né? Tudo tranquila. E não conseguia nem subir a escada direito. Dali a pouco, o céu descia, Espírito Santo, e essas mulheres começavam a correr. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei assim, mas eu nunca mais volto dessa igreja. E eu, tipo assim, sabe, eu tinha muito receio de crente. Eu falava, não vou ser crente, isso é certeza, Sim. sabe? E hoje, quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, essa transformação, de poder, né, ter uma aliança com Ele, um relacionamento com Ele verdadeiro, porque a religião ela não te permite isso. Sim. Né? Você conhece muito sobre Jesus, mas você não vive com Ele. Sim. Então, quando veio a minha conversão, que Deus falou comigo, eu recebi um pai. Eu lembro que teve uma vez, assim, que eu senti tanta presença de Deus, né? Que eu cheguei e falei, meu Deus, por que o Senhor não veio antes? Uau. Né? Sim. Porque, tipo, é como se eu tivesse... A religião me fez ser tirada da minha paternidade. Então, eu fui uma órfã por muito tempo. Sim. E no momento que eu recebo esse amor de Deus, é o amor de um pai. Sim. Com um filho. A religiosidade te impede de viver algo genuíno. Muito. Te impede de viver Na algo verdade, genuíno. ela te faz uma barreira. Sim. Né? Onde que o Espírito Santo ele vai lá e quebra essa barreira. Sim.
E aí a aliança vem. Porque eu lembro, não sei se eu posso contar aqui, mas eu vou contar. Mas eu lembro que lá no Brasil, quando eu morava no Brasil, em uma das minhas reuniões, assim, com o meu líder, né, o líder da igreja, dessa religião que eu seguia, teve um dia que ele falou bem assim, olha, para você ser perdoado, você tem que confessar os seus pecados a mim, eu te passo uma penitência. Mentira. Era essa a religião, né, que a gente, Oi. que a gente seguiu, o ritual da religião. Sim. E daí, mas aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não, mas espera aí, uma hora você fala pra mim que Jesus, ele veio, morreu numa cruz e que o véu foi rasgado e eu posso falar diretamente com Deus, mas para ser perdoado eu tenho que passar por você, porque se eu posso ir diretamente a Deus. Então foi justamente nesse momento aí que eu acredito que, porque o processo do cristão, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Uhum. Às vezes você vai olhar pro quebra-cabeça, vai tentar montar ele ali, uma peça encaixa na outra peça encaixa na outra, mas vai ter uma peça que você vai falar, mas peraí, da onde que veio essa peça? Uhum. Aí você vai lembrar lá de trás, né, o porquê, e aí o quebra-cabeça vai sendo montado. Entendi. E a sua história vai sendo, né, construída. O que acontece? Lá atrás, quando eu me converti, eu me lembrei disso, o Espírito Santo me fez me lembrar desse episódio, de que ali ele já estava, de uma certa maneira, me mostrando, né? Me chamando, acredito eu. Porque me veio a dúvida. Por que eu precisava de uma religião se eu tinha um pai onde que eu podia falar com ele diretamente? Oi. Entendeu? E é isso que muitas pessoas ainda não sabem. É por isso que hoje eu saio, né, para evangelizar, porque eu entendi que muita gente precisa saber disso. Né? Muita gente precisa experimentar desse Deus, desse amor, dessa liberdade. Porque viver em Cristo é você ser liberto. Você não vive mais escravo de uma situação, de uma pessoa, ou de momentos que são prazerosos no momento, mas que, né, não tem tanta relevância. E como é que você falou sobre evangelizar, né? E como que isso surgiu dentro de você? Falou, cara, eu preciso evangelizar, eu preciso... Como é que foi esse... Tiagão, obrigado, mano. Deus. Amém, obrigado. Como foi esse... Cara, eu preciso de evangelizar, eu preciso... Como é que foi esse primeiro contato que você falou, cara, é necessário? Como que foi? Olha, eu lembro de uma vez, logo quando eu comecei a minha vida cristã, que eu falei assim, não, é isso que eu quero, né? Deus ali me tratando. Eu lembro de uma vez que eu comecei a dar aula de português para um alemão. Ele era juiz e ele era ateu. E ele me fez a seguinte pergunta, né? Ele me falou bem assim, você acredita em Deus? Eu falei, sim. Ele, mas por que você acredita? E ali eu fui contando pra ele. Eu falei assim, olha, eu não posso te fazer acreditar nele. Eu posso te apresentar ele. E ali eu fui falando do amor de Deus, né, pra ele. Fui falando tudo que Deus tava fazendo na minha vida. E ali naquela aula, o cara começou a chorar na minha frente. Uau. Aí ele começou a chorar. E a gente tava, né, tendo a aula, ele começou a chorar. E ele virou pra mim e falou assim, eu não conheço teu Deus. Mas o que você tá esse amor que você tá sentindo, tá passando pra mim. Então não pare de falar. Uau. E aquilo mexeu muito comigo. Sim, porque eu ouvi aquilo de um ateu, de uma pessoa que não acreditava em Deus. E que estava sendo tocada ali pelo Espírito Santo. Aí eu falei, não, é isso que eu tenho que fazer. Só que assim, é aquele negócio, Deus te dá a visão, Deus te dá a promessa, mas você ainda, né,
Sim, Você fala assim, meu Deus, mas será que eu tenho que ir? É. Porque, meu Deus, quem sou eu, né? Como é que eu vou? Meu Deus. Não, Sim. não tem direção. Aí, Deus, eu lembro de um versículo que nessa época, eu não lembro aonde que eu li esse versículo, mas que tá em Provérbios 16:3, que é consagre tudo a ele e que ele quem vai fazer, ele quem toma conta, ele quem toma as rédeas. E eu vi esse versículo e esse versículo ficou assim grudado na minha cabeça. E eu falei, então tá. Então, se é isso, então eu vou colocar nas tuas mãos o que o Senhor tá me chamando para fazer e só me ensina. Eu só preciso de direção. Como fazer. E confiei. E foi. E hoje tô aqui. É legal a frase que você falou, com a pessoa que você estava dando aula. Eu não vou fazer você acreditar, mas eu vou te apresentar o meu Deus. E isso é muito top, porque muitas vezes, em algumas vezes, né, alguns evangelismos, ou então, às vezes você está tentando evangelizar uma pessoa, você tenta fazer ela acreditar em Deus. É porque quem faz não é a gente. Eu sou instrumento aqui. Entendeu? Quando eu faço uma oração para Deus, para me usar neste lugar, eu tenho que deixar Ele me usar. Como eu deixo Ele me usar? Transparecendo Ele. É Ele quem tem que transparecer, não sou eu. Então, a partir do momento que eu tento fazer uma pessoa acreditar, eu tô tentando forçar com a minha força, com o meu estudo, com as minhas palavras, e que não é isso. A pessoa tem que sentir o amor de Deus. É o Espírito Santo através de você, agindo através de você. Então, você tem que se esvaziar para que o azeite seja transbordado em outras pessoas, né? Sim. Hoje mesmo, eu estava lendo em 2 Reis sobre isso, sobre a gente ter vasilhas vazias para poder colocar o óleo, transbordar o óleo para outras pessoas. Sim. Porque um Deus só para mim é egoísmo meu, sabe? Eu sentir tudo que eu sinto, ver a transformação que Deus fez na minha vida e guardar para mim é muito egoísmo meu. Outras pessoas precisam disso. Sim. Top. E bom, estamos aqui hoje por causa do Movement. Como começou o Movement? Por que chama Movement? Fala aí. Meu Deus. E traduz a palavra também para o português. Le mouvement. O movimento. Sim. Como começou o movimento? Foi acho que tudo começou através desse ateu, né? A vontade de evangelizar. Só que eu falava, Deus, tá, mas eu não quero só evangelizar. A gente começou com os evangelismos aqui na Porta da Gare de Sevran. E eu falei bem assim, não, mas eu não quero só isso. Porque Deus tinha me dado uma visão sobre que a gente tocaria nações, né? Outros lugares. Aí eu falei, tá, mas para eu tocar outros lugares, eu preciso ter raiz em um lugar. Eu acredito que eu não moro aqui, eu não moro no 93, eu moro no 92, é bem longe daqui, né? Então, por que eu fui plantada aqui? Alguma coisa Deus tinha, né? Deus tem para a igreja. A igreja está plantada aqui porque alguma coisa Deus tem e quer que a igreja participe. Então eu falei, Deus, como eu faço para alcançar as autoridades do lugar? Porque a partir do momento em que eu começo a fazer um manifesto de Deus neste lugar, eu atraio as pessoas para Deus. Então eu falei, eu preciso saber como é que eu faço para alcançar as pessoas deste lugar, te fazer conhecida aqui e poder ajudar outras pessoas. E daí é onde que o Movement ele vira uma associação humanitária. Uau! Que é, assim, que é um jeito, uma estratégia da gente entrar na cidade, no governo da cidade. Então, os principais, o tipo de evangelismo que você faz nas GARES são como? É só GARE, eu não sei se essa palavra... Na estação. Isso não existe em português, né? Na estação.
Na estação de trem. Bora lá. Do bairro da igreja. Então, Isso. o movimento começa na estação de trem da nossa igreja. E você falou sobre... Hoje é uma associação humanitária. É, porque aí ela é registrada na França. Ela é registrada no governo francês. E o que você apresentou? O que você falou? Olha, nós vamos fazer isso, aquilo. Como que foi quando você chegou diante das autoridades para apresentar esse projeto? Mas primeiro eu fui no pastor Diogo. A autoridade. A autoridade. A autoridade Espiritual sobre a minha vida. Gente, dou uma dica. Vocês querem apresentar um dossiê pro pastor Diogo? Deixa uma barra de chocolate lá no birro dele. Vai dar certo. Eu lembro que eu fiz um dossiê e eu tentava falar com o pastor, e o pastor viajando, às vezes não tinha. Aí eu falei, não, alguma maneira eu vou ter que fazer, né? Sim. Fiz um dossiê, um monte de foto e tal, chocolate, deixei na mesa do pastor. Aí o pastor veio aqui e falou assim, o que é aquilo ali que tu quer fazer? Aí eu falei, aí eu apresentei o projeto pra ele, falei, mas eu não quero fazer sozinha, quero fazer com a igreja, né? Deixando claro que o Movement é um projeto da igreja. Da igreja. É um projeto assim, eu lidero tudo, mas ela é o braço da IBNJ do lado de fora. É o projeto de evangelismo da igreja. Da IBNJ. Então, a igreja, hoje, né, desde o começo, ela participa disso. E a gente é um braço da nossa igreja ali fora. Ui. Então, apresenta essa questão do pastor Diogo. O pastor Diogo, não, maravilha, só vai. Aí, eu fui atrás do prefeito da cidade. Uau. Daqui de Sevran. Só que é aquele negócio, né? Você vai uma vez, não dá certo. Vai a segunda, não dá certo. Vai papel, volta papel. E aquele negócio... Precisa muito papel. Muito papel aqui na França, gente. E daí, nada. Eu falei assim, olha, você quer saber de uma coisa? Vou lá. Fui atrás do homem. Aí falei... Atrás do prefeito? Diretamente? Né? Atrás do prefeito, sim. Aí eu fui lá, futuquei lá tudo. Consegui falar com a diretora de associações da cidade de Sevran. E apresentei o projeto. E aí eles conseguiram declarar tudo. E hoje a gente é declarado em Sevran, não só em Sevran, no 93. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo... O que você apresentou para eles? A gente apresentou, foi um projeto com o objetivo de ajudar as famílias de Sevran, né? Poder ajudar com roupas, com alimentos, né? E também existe um projeto dentro do projeto do evangelismo em evangelizar nas prisões. Sim, top. Então, por isso, uma das maneiras que a gente achou, né? Uma das estratégias que a gente achou foi de fazer justamente essa associação humanitária, porque através da associação humanitária a gente consegue entrar em órgãos, né, da vila. E a região de Sevran precisa desse tipo de coisa. Isso. Então, quando você chega com um projeto falando que vai ajudar as famílias, que quem conhece, quem já desceu na estação de Sevran, saindo lá pelo centro comercial, tem uma pequena visão de como às vezes, um lado do bairro de Sevran, da cidade de Sevran. E então, talvez uma arma que você usa é nesse quesito, eu abençoo a cidade, abençoo a família, e com esse abençoar a família, você vai colocando mensagens de Jesus através dessa... E como é feito? Comida? Olha, na Gare de Sevran, né, a gente faz, assim, várias estratégias. A gente pega a garrafinha de água, coloca o rótulo falando que Jesus é a fonte, o versículo, né, da Bíblia. Francês ou em francês? Em francês, tudo em francês. A gente faz os panfletos em francês. O que é engraçado, né, que hoje eu dou glória a Deus por isso, nos primeiros evangelismos, a gente não era muito bem recebido. Porque nós estamos num quartier onde que existe uma religião predominante, né? Sim. Nós ainda somos a minoria.
Aham. Os cristãos ainda são a minoria aqui. Então, quando a gente começou, pra gente quebrar isso neles, deles aceitarem alguma coisa, um chocolate, uma pipoca pra criança, alguma coisa assim, era muito difícil. Deixar claro pro pessoal que tá vendo, né? Sim. Que não sabe, talvez, mas a religião predominante aqui de onde nós estamos, localizado como igreja, hoje é o muçulmano? Muçulmano, né? Isso. Muçulmano. Isso. São os muçulmanos. E então, por isso, talvez, né, tenha sido algo... O que é isso? Eles tiveram um susto. Eles falaram, peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Querendo botar a religião de vocês? Então, aí eu falava pra eles, não, a gente não tá querendo apresentar uma religião. Porque a gente não segue uma religião, a gente segue Jesus. Jesus, oi. Entendeu? E aí, ali, a gente foi criando um laço com eles. O primeiro foi assim, o segundo evangelismo foi mais... O terceiro, eles já começaram a aceitar algumas coisas, né? Já começaram a deixar a gente entregar pipoca com o versículo para as crianças. Eles começam a ver que tá abençoando Vai lá. realmente. Isso, porque o que no coração deles é assim, que a gente vai agredir eles por sermos diferentes, né? Sim. Por seguirmos caminhos diferentes. Então, assim... Eu falei, não, a gente tá aqui pra ter um relacionamento com vocês. Por quê? Porque Jesus, ele teve um relacionamento com a gente. Ele teve um relacionamento com seus discípulos. Ele tem um relacionamento com aquele que crê nele. Então, eu não posso fazer diferente de Jesus. Pra eu conseguir evangelizar alguém, eu preciso ter um relacionamento com ela. Se eu não tiver relacionamento, eu não consigo evangelizar ela. Eu só consigo fazer um debate teológico, Sim. no máximo. Entendeu? Querer fazer ele acreditar e não apresentar. Vá lá. Eu não apresento um Deus, eu faço ele acreditar através da minha força. Então, assim, a gente conseguiu ter um relacionamento. Então, hoje, quando a gente falta, vamos supor, se hoje, esse mês, não podemos fazer o evangelho, eles já aceitam e faltam. Ai, não teve. Vá lá, vocês estavam aonde? Cadê a alegria de vocês? Porque a gente precisa, porque a gente faz dança, a gente faz tanta coisa, né? Se vocês quiserem seguir o Instagram do Move, vamos tá lá. Né? A gente deixa já deixa na descrição aí. Então, você vê que, tipo assim, a gente traz a alegria, né, de Deus pra aquele lugar. Então, hoje eles têm uma visão de Deus, de Jesus, de uma maneira diferente. Não é aquele Deus, aquele Jesus agressivo, mas é aquele Deus, aquele Jesus que traz alegria, que traz uma relação. Sim. Claro que existem pessoas que ainda são muito, né, se confronta muito com eles. Com certeza. Sempre vai ter. Mas hoje a aceitação do grupo de evangelismo aqui em Sevran é bem melhor, né? E já teve alguma afronta? Todos os evangelismos nós temos, sim. Todos? Todos. A maioria, todos, de que tipo? praticamente. O pior. Fala o pior aí, o mais difícil. Que você teve... que talvez tenha sido um desafio, que você falou, cara, não sei como vamos fazer agora. Assim, eu acredito assim, eu não cheguei a ter um desafio, porque o que acontece? Quando Deus me deu esse ministério, ele falou assim, é isso aqui que você tem que fazer pra mim, né? Eu cheguei e falei assim, tudo bem, só que eu sempre fui uma pessoa que fui muito defensiva, né? Eu defendo aquilo que eu acredito. Sim. Então, quando alguém vinha afrontar, assim, as pessoas que estavam evangelizando, ou até eu mesmo, eu chegava e falava assim, olha, a gente não tá aqui para discutir uma religião, ou afrontar a sua religião. A gente tá aqui para transbordar alegria para vocês, a mesma alegria que a gente recebe. Sim. Ali dentro do templo, logo ali atrás, onde que vocês podem ir lá também. Então, assim, eu acredito que eu acho que nos primeiros evangelismos, uma das coisas que talvez tenha, né, balanceado assim, foi quando o chefe da gangue, ele queria saber quem era a chefe do grupo. Não. Meu Deus, e aí? Aí eu cheguei e falei assim, olha, aí veio 2 meninos me perguntaram, aí eu falei assim, eles descobriram que a chefe do grupo era eu. Eu cheguei e falei assim, olha, gente, expliquei pra eles, né?
Falei, a gente não tá aqui pra afrontar a religião de vocês. Se vocês quiserem participar ou ver e tudo, vocês podem ver. A gente não tá aqui pra afrontar vocês, mas pra trazer um relacionamento. Porque a gente também quer ter um relacionamento com vocês. É isso que eu ensino dentro do ministério. É que a gente não tá indo pra fazer ninguém engolir Jesus goela abaixo, né? Como diz meu avô. Mas pra apresentar ele. Fazer com que a pessoa tenha um relacionamento, né? E a gente... Uma pergunta talvez seja simples, mas o que é evangelismo? O que é evangelizar? Não, mas quais as formas de fazer isso? O que é... Isso eu tô pro pessoal de casa que talvez não tenha consciência do que é. Olha, o evangelismo é nada menos que um mandamento, né? Deus, ele fala bem claro através da sua palavra e de pregar o evangelho. Nós vemos que existem vários versículos bíblicos que falam que a gente tem que ir pregar o evangelho. Por quê? Porque se eu recebi, eu tenho para dar. Sim. Sabe? Como eu falei antes, eu não posso ter um Deus e limitar o Deus só em mim. Você entende? Guardar só pra mim é um egoísmo da minha parte. Só eu posso ser cristã, só eu posso ser transformada, só eu posso ser cheia. E as pessoas de lá de fora? Né? Então, assim, como evangelizar é simples. É simples. Não precisa de complicar, né? Não precisa de complicar. Jesus, é só contar a história de Jesus. O versículo de João fala muito bem de Deus, ele enviou seu Filho único morrer numa cruz para que a gente possa ter uma aliança de volta com ele. Então, por que eu não posso apresentar essa aliança para as outras pessoas, sabe? O problema de alguns cristãos, não vou generalizar tudo, é a falta de entendimento, que é simples evangelizar. Na verdade, evangelizar isso tem que estar todos os dias na sua vida. Sim. Não é um dia reservado no mês que eu saio para evangelizar, não. Porque ir de pregar o evangelho é ir de pregar o evangelho dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, sabe? Com os seus amigos. Exato. Na primeira oportunidade de você falar de Jesus, é você falar de Jesus. Porque essa é a missão da igreja. Sim. E é um privilégio você fazer parte dessa missão. Porque, se você for ver, essa é uma missão de Deus e que Ele nos privilegiou com essa oportunidade. Então, por que eu não faço isso? Sabe? Por que eu me limito? Por que eu limito Deus? Porque a partir do momento em que eu não falo sobre Jesus, que eu não falo sobre Deus, eu tô limitando Ele dentro de mim. E o amor de Deus, o Espírito Santo, ele não me enche para que eu me mantenha cheio. Ele me enche para que eu transborde naqueles que ainda não recebeu. Ide e pregai. E pregai. Todo cristão tem que evangelizar. Todo cristão, todo discípulo de Cristo tem que evangelizar. Tem que evangelizar. Tem que falar do amor de Jesus. Tem que falar sobre ele. E às vezes não precisa nem de abrir a boca, mas as pessoas vão olhar para você e já ver Cristo. Isso às vezes é uma maneira de evangelizar. Isso é uma total maneira. Você sabe por quê? Quando você vai viajar, você não tá com a Bíblia debaixo do braço todo o tempo. A Bíblia é você. Vai ter lugares que você vai e que você não pode levar uma Bíblia. Isso já existe no nosso meio. Então, quem é a Bíblia? A Bíblia sou eu. Eu vivo a palavra de Cristo, então isso vai refletir nas outras pessoas. Sabe? Se houver uma transformação na minha vida, as pessoas elas vão enxergar essa transformação, elas vão ver essa transformação. Então, não é difícil. Ah, Karine, eu tô num país onde que eu não sei falar francês. Tudo bem. Mas um Jesus te ama, você consegue traduzir no Google. Hoje a internet tá aí. Crianças, hoje, né? Eu acho muito lindo. Eu ia falar pra você falar sobre isso. Então, que as crianças da nossa igreja entenderam tanto que esses dias eu recebi um vídeo de, duas meninas, a Yasmin e a Maria, simplesmente elas escreveram panfletos e foram
desenharam cruz, desenharam uma mensagem e foram pro meio da rua evangelizar. Elas entenderam. Não tem nem 12 anos, eu acho. Não, crianças. 12 anos. E assim, crianças estão entendendo, mas os adultos não estão. Ah, porque sempre eu coloco aquilo que você pregou. Mas, Você coloca um né? mais. Você coloca um mais. Por quê que, né? Meu Deus, mas tem a língua. Mas aí seu filho vai pra escola. Filho, como é que fala isso? Você entendeu? Então, assim, não dificulta, né? Não dificulta onde que Deus te plantou, é onde que você tem que falar sobre ele. Eu acredito que Deus não trouxe ninguém pra França pra ganhar Qualquer lugar. E pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Vai lá. Qualquer Não, lugar. não foi pra você trabalhar e ter transformar sua vida financeira, gente. Primeiro que a Bíblia fala que você tem que ser próspero pra ajudar o próximo. Uhum. A prosperidade é pro reino, não é pra minha vontade ou pro meu luxo, Sim. né? É muito doido isso. Muito doido. As crianças, incrível, cara. Incrível. Elas terem entendido isso é muito top. É muito top. Você vê que é um trabalho que está sendo bem feito dentro da igreja. Uhum. A igreja está entendendo isso, sabe? Que as crianças estão olhando para a igreja fazendo, os jovens fazendo, e tá falando, caramba, eu quero fazer isso também, Isso. sabe? Eu quero falar também do meu Jesus, eu também quero fazer isso. Isso Mas é muito é incrível. muito lindo. Teve um evangelismo na torre, que nós fizemos na torre, que foi até um evangelismo bem crítico, assim, que, né, Torre era Eiffel? isso, que era no mesmo dia era a eleição. Uau. E aí eu tinha um grupinho de criança, né, de 5 crianças, e virou pra mim e falou bem assim, eu quero falar de Jesus, me dá o microfone. Meu Deus. Eu falei bem assim, Jesus, sério, eu quero falar. Aí a criança começa a fazer o evangelismo proclamando. Eu tenho até um vídeo no Instagram, a gente, né, mostrando as crianças, elas queriam, elas tinham sede, elas tinham vontade Uau. de evangelizar. Eu quero falar, porque eu quero falar de Jesus, Uhum. entendeu? Então você vê que as crianças estão entendendo, os jovens estão entendendo, os adultos estão entendendo, os senhores estão entendendo, sabe? Porque tem evangelismo que nem todos saem, mas todos participam. É isso que eu acho bem lindo na igreja. É que, Karine, não posso ir, mas eu quero contribuir. No Natal passado, nós fizemos mais de 700 repás para o pessoal da rua, né? 700 marmitas. Vai lá, 700 marmitas. A gente fez para as pessoas da rua, né? Entregamos todo ano, a gente tem o evangelismo de Natal. E existiu pessoas que falaram, Karine, eu nem vou estar aqui. Eu vou estar no Brasil, mas eu queria ajudar. Uau. Karine, eu só tenho 10 euros. Só que assim, a pessoa não entende que aqueles 10 euros dela faz uma diferença muito grande. Oi. Entendeu? Justamente, é simples. O evangelizar é simples. Uhum. Ele é simples. A gente complica. E pode também até ajudar, talvez, fazendo. Ajudar fazendo. Não tem dinheiro, ajuda com mão de obra. Uhum. Não pode ajudar com a mão de obra, sai pra entregar. Sabe? Não consegue fazer nenhum nem outro, Karine, eu tô orando. Sim. Sabe? Porque quando a gente vai pra rua, a gente tá levando uma igreja pra rua. Sim. Né? E o mais legal é que quando pessoa, igual as irmãs da intercessão, Karine, não posso ir, mas estou em oração, você sente. Você sente a igreja indo com você. Uhum. Né? E, bom, tem quantos anos o projeto Movement nasceu em 2020. 2020, 3 anos. 3 anos. Quais são os próximos passos? E já vou melhorar a pergunta. Onde que vocês se veem? Eu pensei em falar daqui 5 anos, mas daqui 10 anos, onde é que você, como líder hoje do projeto da igreja, como que você imagina daqui, qual o seu projeto daqui para 10 anos, como vocês pensam que vocês vão estar, como é que... É assim, Deus ele tem colocado muito projeto dentro do meu coração, né? Então, já é a gente fortificar a base aqui em Sevran. Sim. Mas
poder fazer com que as igrejas, né, onde que nós temos igreja, né, nas cidades onde que tem a IBNJ, que as pessoas entendam também, comece a querer seguir esse projeto, porque o projeto é da igreja, não é meu, não é Deus proporcionou isso pra gente, né? O Ministério de Evangelismo, ele não é criado por um homem, ele é bíblico. Sim. E eu lembro de uma vez que a pastora chegou pra mim, né? Foi até quando ela foi consagrada apóstola. Ela falou bem assim, essa é a época do evangelismo, do evangelista. É a geração do evangelista. Então, a gente tem que fazer discípulos. Então, a igreja, ela tem que abrir o coração dela, né, para isso. E o que eu vejo daqui é que em Sevran, ela vai ser tomada por isso, mas que em outras nações também vão ser tomadas por isso. Vão ser tomadas por esse projeto. Sim. Então, eu vejo que o Movement, ele vai estar sendo exemplo em outros lugares e que ele vai ser multiplicado, né, em outros países. Eu vejo ele em outros países, não só mesmo aqui na França, mas realmente em outros lugares, outros países. E tem uma escola que vocês ensinam, que vocês... como é que é? Porque ou vocês saem e vão direto pra rua? Não. É o quê? Como é que funciona isso aí? Ó, a gente tem um workshop por ano, Ui. né? Onde que a gente vem tratando sobre evangelismo, bem profundo. Esse ano já teve? Esse ano já teve. E antes do nosso evangelismo, nós temos uma preparação. A gente faz uma preparação para que as pessoas entendam, para que as pessoas, né, saem com ordem, né, e façam o entendimento, porque é muito complicado quando você sai direto não é só complicado, mas é um pouco imprudente você sair, vou evangelizar e sair. Não, existe uma consagração, existe uma oração, existe uma preparação para que você possa sair coberto, né? Existe uma oração dos pastores, existe uma oração da igreja, né? Uma cobertura espiritual, porque a gente entende que o evangelismo, sim, é muito lindo, é uma missão muito maravilhosa, né? Deus, ele tá com a gente, só que quando você é muito conhecido no céu, você também é conhecido no inferno. Então, o inferno, ele vem pra te tentar sobre aquilo, mas o discípulo, ele não se abala. Ele não precisa se abalar. Né? Porque a gente não trabalha pro inferno. Então, eu não preciso ter medo do inferno, eu não vou pra lá. Sabe? A pessoa não tem que ter medo daquilo, daquilo que ele não serve. Ele precisa estar firmado na rocha. Então, é isso que essa precaução, a gente faz essa preparação antes. Porque para que todos saiam alinhados, para que todos saiam com o coração descansados, né? Porque às vezes vem uma ansiedade, um medo de, eu vou sair, eu vou falar o quê, eu vou fazer como. A gente dá um direcionamento, o mesmo direcionamento que Deus dá pra gente na liderança, a gente passa isso para as pessoas que estão participando. E ter um cuidado com as pessoas. E ter um cuidado. A pessoa que chegou agora, você tem por exemplo, acabou de chegar, já quer, lógico, é normal essa sede, mas também ter um cuidado com ela, ter uma preparação. Com certeza. A gente pega aquela pessoa, fala, não, vem, se aproxima do grupo, né? Vamos orar, vamos fazer a preparação, vamos jejuar, né? Vamos fazer relacionamento. Porque a gente não pode ficar sozinho, né? A Bíblia fala que a gente não pode andar só. Eu sou um corpo, eu tenho que andar com o corpo. Então, eu tenho que estar alinhado com aqueles que estão firmes, né? Então, eu pego aquela pessoa, quero evangelizar, quero participar. Pode vir. Seu coração está aberto, está disponível, maravilha. É isso que Deus quer. Agora vem e a gente vai te ajudar a se firmar, a ser discípulo. Sabe? Para que a tentação e as coisas contrárias não venham e você fique abalado. Sim. Entendeu? E mais uma última pergunta. Nos evangelismos, alguém já se frustrou? Tipo assim, com certeza já, mas algum caso que a pessoa, poxa, fui evangelizar e, poxa, Karine,
a pessoa me cortou na hora, falou, meu Deus, não existe, não sei o que, tal, a pessoa ficou... E como já aconteceu isso? Já E aconteceu. como que foi a sua reação? É a última pergunta aqui, só pra... Sim. Já aconteceu. Tipo assim, é o que eu sempre falo, principalmente na preparação. Eu falo, gente, saibam que vocês vão levar não. Uhum. O não é certo. Não é certo. A gente não tem que ter medo e se opor pelo não. Mas já aconteceu, sim, da pessoa chegar pra mim e falar assim, nossa, eu fui com tanta sede, com tanta vontade lá de falar de Jesus pra aquela pessoa, e aquela pessoa simplesmente virou as costas. Ou então a pessoa falou, não, cala... Porque existe isso. Aqui a gente tá numa terra, num país, onde que, falando de estatísticas, né? É uma terra onde que 51% de pessoas, elas se dizem não ter religião. Aí existe uma grande parte que são... Ateu, no caso? Sim. Que não existe uma religião definida. Não fale... Não tô falando... Porque, na verdade, se eu for explicar, a religião, ela é... Aqui na Europa, ela é hereditária. Sim. Nem todo mundo que tem uma religião segue essa religião, né? Sim. Então, eles se denominam sem religião. Sim, ok. 50 aí tá tudo. 51%, uma grande parte catolicismo, né? O católico. Depois vem o Islã. Oui. E nós estamos em último. Aí vem os judeus. Sério? E nós estamos em último. O cristianismo? Sim. O evangélico, no caso. O cristão. O cristão tá em único. O evangélico. O evangélico. O evangélico tá em último. Tá em último. França? Uhum. Cara, não Nós sabia. somos os últimos. Não sabia. Juntos com o budista. Mas a gente estamos num crescimento aqui. Crescimento é mais... Por incrível que pareça, hein? A gente ainda não atingiu ainda o Islã. O Islã aqui ainda é muito forte. Você entende? Aqui tem muito número ainda. Uma coisa que eu até falei da última vez na preparação foi que eu falei desses números, né? Eu falei assim, a gente vê todo o tempo, e glória a Deus por isso, todo o tempo uma pessoa se convertendo, uma pessoa se batizando, a igreja, né? Ela tem que fazer festa por isso, porque é muito grande. Tem que celebrar. Tem que celebrar, porque é muito grande a luta do cristão aqui na Europa. E não só na Europa. Quando você vai ver, a perseguição da igreja hoje, ela existe. Ela é real. Sim. Sabe? Ela é real. Existem países que você não pode falar, não pode ter Bíblia, sabe? Aqui mesmo você encontra esse tipo nas escolas já. Sim. Sabe? Sim. Você já consegue encontrar isso aqui. Aqui. Hoje é errado na escola você falar de Jesus, mas não Eu acho que não pode. Não pode. Você não pode. Você não pode fazer uma cruz no caderno, que eu já vi situação também que você não pode. Não pode. A minha sobrinha, né, já... E ela não pode. É dado como uma questão religiosa, né? É como se você estivesse entrando num debate religioso dentro da escola. E que não pode, mas, em compensação, dentro das escolas, pode-se falar de toaletes compartilhados, pode falar de igualdade de gênero, pode falar de tanta coisa, mas não pode falar de religião, não pode falar de Jesus. Então, essa luta que a gente tem, porque a gente banaliza muito o que o diabo tá fazendo, sabe? Mas o diabo não para de trabalhar. Então, a gente tem que ir contra ele. Sim. Porque esse posicionamento do cristão hoje é você ir contra... para poder pregar o evangelho, para que as pessoas tenham conhecimento. Não posso falar de Jesus dentro da escola, tudo bem. Mas eu posso refletir Jesus dentro da escola, porque... Mas existem as maneiras. Existem as estratégias. Existem. Influência na escola. É isso aí. De forma indiretamente, as pessoas vão ouvir, vão ver falar sobre Jesus. Porque eu não preciso só falar, mas eu preciso viver. Se eu sou uma pessoa correta dentro do ambiente onde eu tô, as pessoas vão ver a diferença. Pregue, e se necessário for, use palavras. Meu Deus. Não, essa frase não é minha, hein? Só pra deixar claro que não é. Não sei de quem que é não, mas eu já vi. Também não é minha. Mas tipo assim, as pessoas... É muito isso. Se você é a Bíblia... As pessoas acham assim, mas esse negócio de que perseguição é só lá na Coreia do Norte, é só lá no Irã. Não, gente, é aqui.
na Índia. Não, é aqui também. Foi. A gente já vive isso aqui. É porque as pessoas ainda não perceberam. Não perceberam. Não perceberam. No Brasil, as pessoas já vivem isso. Se você falar sobre Jesus, tá errado. Você vê... A verdade é que aqui, tipo assim, entre aspas, tornou normal. Acho que aqui, tipo assim, ter essa proibição, eles mas no Brasil agora tá chegando isso agora. Mas é porque aqui já é antigo. Então, isso aí já tá aqui há muito tempo. Vou lá, aqui já é antigo. Então, você chega num país onde que existe uma regra, você segue aquela regra dela. Exato. Isso aqui já é antigo. Então, no Brasil, tá aquela uau, Iniciando porque é novo. Sim. Entendeu? E tem que lutar contra. Tem que lutar contra lá, tem que lutar contra aqui, Ui. tem que lutar em qualquer lugar. Porque senão a gente é corrompido e a gente nem vê, sabe? Se torna normal. Se torna normal. Ah, E não tem problema, não tem nada a ver. Normal, não é normal. O mundo não pode calar o cristão. O mundo não pode calar o cristão. Nem tem, nem deve, nem vai. Olha aí. Meu Deus. Recebe essa daí. Fala. Ó, Karine, pra gente encerrar aqui, uma pessoa aqui da nossa igreja que quer fazer parte do evangelismo, que quer estar participando do movement, o que ela tem que fazer? Olhe pra aquela câmera lá. Olhe pra aquela câmera. Fala diretamente pra ela. Aqui, você aqui. Então, hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Onde que a gente está liberando um link em todos os grupos da igreja. Se você tem vontade de fazer parte, entra nesse link. E lá você vai ficar sabendo de tudo, todas as programações, né? A gente tem o Instagram do Movement, onde que você pode estar seguindo, mandando mensagem, falando que, olha, eu quero participar, eu quero estar junto com vocês. E poder vir fazer parte dessa família aí. A família só está crescendo e está sendo uma maravilha. Vocês vão viver os milagres de Deus aí na rua. Vocês vão ver. Pregadores de rua. As ruas são o nosso altar. Braba. É isso, aleluia. Braba. Aleluia. Muito bom. Aleluia. Top. É isso. Karine, obrigado. Obrigado a vocês. A gente vai ter outro podcast aí também breve com outra pessoa do evangelismo. Não sabemos quem ainda. Meu Deus, é isso. Né? Você que pediu, hein, Karine? Pode evangelizar. Pode evangelizar, gente. Eu não falei isso no início, né? Você não falou isso no início. Esqueci, é verdade. É o quadro Pode Evangelizar. A gente vai estar numa série aí. Ó, Pode Evangelizar. Pode evangelizar. A gente vai te ensinar como evangelizar. BNJ Cast. Vai lá. Show? Gente, esse foi mais um episódio aí do IBNJ Cast. Fica ligados, você se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal da igreja. Todo domingo, quarta, culto. E toda semana a gente vai estar soltando um episódio do podcast. Tá bem? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.